Mulher é o primeiro passo pra vida e vai em busca dos seus ideais, rompendo barreiras e preconceitos, mostrando do que é capaz. Vai em frente, mulher, companheira, segue sempre o seu caminhar, deixando para trás as mazelas rotineiras para um novo horizonte alcançar. Assim, na década de 80, mais ou menos em 86, a gente não tinha um movimento organizado, mas já se sentia a necessidade de se organizar à busca das políticas públicas, dos direitos das mulheres. A gente via muitas mulheres morrerem de câncer de útero, câncer mamário, porque não tinha um exame. E aí a gente começamos a mostrar a realidade a elas, que a gente precisava nos organizar e ter cobrando ao poder público esses nossos direitos. O movimento de mulheres trabalhadoras rurais surgiu a partir das necessidades que nós mulheres sentimos de estar reunidas discutindo algo específico da vida da mulher. Hoje eu tenho meus direitos, porque antes eu não sabia de nada, eu ficava dentro de casa, ficava deprimida, só ouvindo conversa de marido bêbado. E chegava em casa querendo, me agredindo. Depois que eu comecei a conhecer meus movimentos, eu mesmo fui para a justiça só em Deus, resolvi meus problemas só, não precisei de ninguém. Hoje eu vi que a mulher não é para ficar só em casa. A gente tem que sair para lutar por nossos direitos. E a gente sentiu a necessidade que as mulheres tinham que participar do sindicato, porque antes o sindicato só considerava sócio o homem. E aí a gente começou a cobrar da diretoria do sindicato que precisava se reunir e que precisava se associar. Então foi quando surgiu as primeiras mulheres sócias do sindicato, e depois dessas mulheres sócias a gente formamos o departamento de mulher do sindicato, e depois a gente viu que não deveria ficar só no departamento de mulheres do sindicato, mas a gente precisava ter uma identidade da mulher trabalhadora rural, que era criar o movimento de mulheres, registrar, para dar o nome a esse filho, que é o movimento de mulheres trabalhadoras rurais. É um movimento que se preocupa muito com a questão das mulheres também, né? De empoderar as mulheres cada vez mais para que elas possam estar ocupando seus lugares na sociedade. E daí a gente já começou a discutir e debater a questão da Constituinte, que foi na época que a gente estava discutindo essa questão da Constituinte, que a gente pudesse garantir algumas políticas públicas, garantir lei que nos garantisse, né, essas políticas dentro do movimento. Foi uma luta muito árdua, porque, como eu já falei, né, a gente não podia se esclarecer que a gente estava em grupos organizados, mas mesmo assim a gente tinha que enfrentar os poderosos, e nós conseguíamos ir grupos mobilizados para Brasília, reivindicar nossos direitos que fosse colocado na Constituição. A gente ia em cima de um caminhão, a gente não ia de carro, de ônibus, como hoje muitos vai, né, para Brasília reivindicar, mas a gente ia em cima de um pau de arara. A gente era recebida com muitos policiais, muitos cachorros, né, enfrentando a gente, que eles botavam em cima da gente para combater a gente, a luta, mas a gente não esmorecia. Hoje sou dona da minha própria vida, me sinto uma mulher feliz, me libertei da vida que eu tinha antes. E hoje eu digo que eu vivo, porque antes eu não vivia, né? Eu só tinha tristeza em minha vida, e hoje só tenho uma alegria, assim. Eu tinha parado de estudar, quando eu tive filhos nova, e depois que eu comecei nesse movimento eu voltei a estudar. Em 2010 me formei junto com meus 2 filhos, e para mim é um orgulho, é uma honra contar essa história, né?
A gente conseguimos em 88 a garantir alguns direitos, os direitos previdenciários que a gente não tinha, conseguimos garantir. O direito da mulher votar e ser votada, o direito da mulher participar das entidades. O auxílio maternidade, o auxílio à doença, a aposentadoria para a idade de 55 anos. Na agricultura nós conseguimos garantir o direito à terra, o direito aos projetos, a financiamento de projetos para dar sustentabilidade aos nossos trabalhos. Na saúde a gente conseguiu garantir também algumas outras leis que nos garantia o atendimento específico, no preventivo e curativo da mulher, principalmente da mulher rural, que a gente estava discutindo mais a questão da mulher rural. Na educação também conseguimos a garantir lei que nos permitia esses direitos de estudar, de se alfabetizar. A gente se reunia nas estradas, encontrava com as companheiras escondidas lá nas estradas, fazia de conta que a gente estava visitando aquelas companheiras, mas na verdade era a gente se reunindo para tirar encaminhamento como era que estava a nossa situação, porque se a gente se reunisse e soubesse que nós estávamos reunidas, podia ser que a gente fosse até presa, né? Que foi no momento da ditadura mesmo. Hoje a gente já temos esse espaço aberto que é da gente se reunir em associação, a gente se reunir em grupos de mulheres, de produção e a gente ter essa autoestima da mulher trabalhadora rural. São muitos aprendizados adquiridos através das formações, então essa eu acho que é a maior contribuição, né? O conhecimento da gente. Porque antes a gente não tinha o conhecimento, entendeu? De procurar, onde procurar um apoio, uma informação. Eu acho que através desse projeto eu melhorei um pouco. Eu, como pessoa. Transforma a vida e traz a mulher do campo, que é só do prato para a cozinha, a mulher que venha por esses espaços para reunião, tomar capacitações e sair da cozinha e do prato e sim conhecer espaços novos e sim ser uma mulher decidida e bem acompanhada e assessorada. É uma faculdade que eu jamais pensei que eu ia ter, em momento nenhum. Não precisei ir para a escola, passar anos e anos em uma escola. Que a faculdade que eu tive é um conhecimento que eu vou levar para a vida toda. E hoje em dia eu compartilho com as pessoas, com os jovens, com as crianças, com os agricultores. Esse movimento de resistência que nos capacita, que nos agrega, né? Que faz com que a gente esteja junto. Isso tudo só me acrescentou, só me fez me tornar mais gente, só me fez conhecer pessoas que pensam como eu, que querem lutar por um ideal de uma sociedade mais justa. Não traz dinheiro para a gente, mas traz o saber, o conhecimento e as tecnologias que traz para a vida e para a pessoa e para a mulher do campo. Antes do movimento, a gente não tinha essa, como é que eu quero dizer, a gente não tinha essa integração entre as mulheres. A gente não tinha nem essa organização que a gente buscasse a garantir os nossos direitos. A gente achava que o que o Estado fazia era o dever do Estado, mas que a gente não deveria se envolver e assim por diante, a nível de município e de Estado. Quero ver, quero ver, quero ver. Eu quero ver como é que vai fazer. Eu quero ver se você não se mexe. Eu quero ver quem se mexe por você. Eu quero ver se você não se mexe. Eu quero ver quem se mexe por você. A gente não sabia nem o que era política pública. Depois a gente começou com a participação da gente nas conferências, nos PPA que é feito, a gente sempre tem a participação, porque quando a gente participa, a gente sabe o que é política pública. A gente tem uma interferência diretamente nos PPA do município e a gente está dizendo para o governo municipal o que é que a gente precisa para a agricultura familiar, para a saúde, para a educação. Então a gente sempre teve essa participação depois desse conhecimento. Quando a gente conseguiu o bloco de nota, mas aí a gente se deu conta que tinha algumas trabalhadoras rurais que não tinham documento suficiente para fazer esse cadastro. Mesmo ela tendo o produto e alguma coisa que ela pudesse revender, ela não tinha o documento necessário. Aí a gente conseguiu um programa que era o bloco de campanha de documentação da trabalhadora rural, que a gente, além de elas já tinham um documento, mas às vezes estavam as datas diferentes, no registro estava uma coisa, tinha uma RG estava diferente, a gente conseguiu a disponibilidade de 2 advogados por um ano para a gente estar
ficando essas documentação. A partir daí, de um ano após essa luta, aí foi que a gente já conseguiu, aí tá a documentação atualizada, o cadastro no Sim Bahia Rural, que a gente começou a despertar o interesse de assim, bom, se a gente já está com o documento, a gente já sabe a forma que a gente vai estar comprando os produtos, revendendo os produtos da gente, sem o atravessador, diretamente para uma pessoa que compra sem um atravessador. O que é que a gente pode fazer para que a gente se mantenha na comunidade da gente? Aí a gente pensou nos grupos de produção. Tem umas coisas que foi um marco para a gente, para nós mulheres. Essa questão da geração de renda relacionada à agricultura, exemplo. A cisterna do consumo humano, que era uma reivindicação das mulheres, e garantir isso. Hoje a gente já tem toda a zona rural, a gente tem a cisterna garantida. Cisterna, que é essa de calçadão, que aí já é uma cisterna já apropriada para acolher a água da chuva, da enxurrada, para molhar essas hortas aí. Aí a partir daí já tem uma quantidade mais ou menos no município que já faz esse serviço para atender a necessidade dessas trabalhadoras. Isso aí gerou muita geração de renda para as mulheres e foi uma conquista muito grande. Depois surgiu os programas do governo, que é o PENAI, que aí já dá a oportunidade das trabalhadoras rurais estar comerciando seu produto e repassando diretamente para o gestor público, para a merenda escolar. E a partir daí a gente foi gerando renda com isso aí e foi criando alguns espaços para que isso continuasse. Aí tem os grupos de produção que uns faz só o artesanatos, tem outros que fazem a questão da verdura, produz a verdura, mas nem toda a comunidade é suficiente, tem espaço suficiente para produzir a verdura. E além de plantar, a gente tem que ter o acompanhamento técnico para que dê subsídio para que a gente plante e dê resultado. Aí surgiu já no programa do governo o ATE, que é o técnico que acompanha diretamente os produtores rurais. A gente sabia mais ou menos o que é que a gente estava querendo, mas a gente não sabia de que forma, a forma da metodologia a gente não tinha. Com a assessoria do MOC, tem uns técnicos do MOC que até hoje acompanham a gente, que é a equipe de gênero, que até hoje tem esse acompanhamento com a gente, que assessora a gente a nível de município, de região, de estado, para qualquer lugar que a gente necessita, o MOC ainda tem essa assessoria para estar dando esse acompanhamento para a gente, na assessoria de como a gente investir na propriedade e de que forma já investiu, de que forma vai lá para onde. Depois que as mulheres começaram a conhecer, começaram a se valorizar e ver que não é só o homem que tem que sair, a mulher também precisa sair para trabalhar e também conhecer os movimentos que é quem está levantando a autoestima das mulheres. Nós também somos mulheres e nós temos que lutar por nossos direitos. Alguns homens achavam que a gente queria tomar o espaço deles. E a gente encontrou resistência de o movimento se registrar, mas a gente conseguiu, né, a esse resultado, que foi a gente vencer esse machismo. Hoje a gente vê que a gente somos mais valorizadas, né, e somos mais reconhecidas dos nossos direitos. O empoderamento da mulher dizer, hoje eu tenho minha renda própria, hoje eu sou dona de mim e hoje estou vencendo o machismo. As mulheres não participavam de determinada atividade porque tinha que pedir o marido. Se são direitos iguais, por que é que o marido pode viajar e sair? Por que é que ela não pode também? Então ela já tem esse conhecimento, ela já viaja, já participa de qualquer atividade que tiver necessidade de ir. Precisa combinar, mas para pedir a ninguém não, porque são direitos iguais. Então, se ele tem direito, ela também tem direito de participar e fazer o que ela quer da vida dela. Infelizmente, existe ainda muita violência com a mulher, mas existe também muitas mulheres que venceram essa violência. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vir nosso direito, o Brasil perde também. Homem Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado. Madalena foi uma das primeiras mulheres da nossa região, do território do Cinzal, a participar do sindicato no município. E é daí, entre os anos 70 e 80, que Madalena tem a ajuda de outras mulheres para enfrentar a questão, para ficar à frente do sindicato, né, da coordenação do sindicato dos trabalhadores rurais. Naquela época vista como algo muito forte de homem. Mulher estar à frente de sindicato era muito difícil. E aí Madalena ela rompeu esse tabu daquela época,
Porém, ela foi taxada por ser prostituta. Ah, tá ali porque é uma prostituta. Tá ali porque é desempregada, não tem compromisso com a família. Então, a Madalena é do município de Araci, e aí eu fico emocionada ao falar dela. Ela começou a fazer reuniões com mulheres trabalhadoras rurais do município, onde ela percebia que muitas vezes só estavam na linha de frente os homens. Então, daí Madalena começou lá nos anos 70 a fazer reuniões com essas mulheres. Com isso, Madalena foi se fortalecendo com a ajuda de outras mulheres dentro do município e deu seguimento a essa luta. O diálogo com outras mulheres sobre direitos, como eu já falei, saúde da mulher, educação, onde naquele período poucas mulheres estudavam. Quando foi para se inserir o direito ao salário de maternidade, lá em 88, na Constituição, em Brasília, Madalena foi uma dessas mulheres que representava essas mulheres da nossa região. Então, a importância de Madalena na luta por esses direitos, na conquista de direito para todas as mulheres rurais, é de suma importância para a gente estar aqui hoje, ter esse olhar de conquista, mesmo sabendo que é um direito que está sendo negado, provavelmente daqui a alguns anos. Então é isso que a gente vê, a importância de Madalena, mesmo estando em memória hoje, como uma mulher que tem contribuído e contribuiu na vida, na mudança de mentalidade de homens e de mulheres, eu posso dizer assim. O envolvimento nas lutas, como conferências, você ter a oportunidade de dizer o que é bom para você enquanto mulher, não é alguém que dita. Então a gente tem isso conquistado. Então hoje a mulher ela tem uma saúde voltada para a mulher. Então isso foi uma conquista também do movimento de mulheres. Para mim eu vejo como conquista. Mulher para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pois sem mulher a luta vai pela metade. Participando sem medo de ser mulher. Você chegar numa comunidade ou em um município e ver a mulher com seu RG garantido. Porque foi uma luta do movimento de mulher que é a conquista nenhuma trabalhadora sem documentação. O que se espera agora é o que a gente defende. A permanência desses direitos, e é por isso que a gente vai para as ruas e diz que temos que garantir, temos que dizer que está na lei, então ela tem que estar lá garantido. Assim, que a gente possa buscar cada vez mais aquilo que é nosso por direito. E a partir daí, seja todo mundo empoderada para estar vivendo em uma sociedade justa e qualitária para todas nós. E esse conhecimento é algo que ninguém tira, né? É nosso e fica ali pro resto da vida. As mulheres vão passar, muita coisa vai mudar. Nosso lugar não é no forno, no fogão. A nossa chama é o fogo da revolução. Vou abrir alas que as mulheres vão passar. Com essa marcha muita coisa vai mudar. Nosso lugar não é no forno e no fogão. A nossa chama